Petróleo sobe depois do presidente americano voltar da Arábia Saudita sem conseguir promessa de aumento da produção. Bolsonaro reúne embaixadores de mais de 40 países e repete ataques às urnas eletrônicas. Tribunal Superior Eleitoral divulga nota rebatendo as críticas. Na série especial, o sucesso da Embraer, uma das gigantes no competitivo mercado da aviação comercial. Atualmente existem aviões brasileiros circulando em mais de 100 países. São Paulo e Minas reduzem imposto sobre o etanol e combustível deve ficar mais barato. Acidente no pouso deixa avião de ponta cabeça e todos escapam antes do incêndio. Maioria dos imóveis na região do prédio incendiado em São Paulo não tem licença dos bombeiros. Torcedor flagrado fazendo gesto racista depõe na polícia e nega intenção de ofender. São Paulo e Fluminense repudiam gestos durante clássico no Morumbi. Inovação testada na Alemanha dá outra perspectiva de uma partida de futebol. É a bodycam no jogador. Piloto arremete Boeing na hora do pouso porque outro avião ocupava a pista em Congonhas. Onda de calor na Europa provoca mortes, incêndios, falta de água e prejuízos na agricultura. Susto na TV na Argentina. Menina acelera a moto e parte em direção à plateia. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Você sabe que um dos maiores desafios da polícia são as quadrilhas do Pix. Em São Paulo, só nesse final de semana foram 11 sequestros. Esta caixa é um inibidor de sinal. Ele é muito usado por criminosos em sequestros e roubos de veículos, onde o aparelho bloqueia o sinal de rastreamento. 2 foram encontrados pela polícia, que interceptou um roubo na zona norte de São Paulo. Os ladrões sequestraram o caminhoneiro e estavam levando o veículo. 3 criminosos foram presos em flagrante. Um deles dirigia o caminhão e pulou dele em movimento para tentar escapar da polícia. A gente não sabe, né, o que vai acontecer, não espera, então... Frio, fome, sede, não pode ir no banheiro, não é fácil. Caminhoneiros são vítimas frequentes dos sequestradores, que agem sempre em busca ou do caminhão ou então da carga. O motorista sempre ficava em segundo plano, solto, depois que o caminhão desaparecia. Agora não, eles acabam levando também essa vítima para fazer transferências bancárias. Pegaram meus cartões de crédito, meus cartões de débito, fizeram um estrago na minha vida. Boa noite. Boa noite. O Ministério Público de Minas Gerais vai investigar a morte de um cidadão negro numa abordagem de policiais militares no sábado. A PM não apreendeu nenhuma arma com a vítima, Marcos Vinícius Vieira Couto. No Rio, um médico é preso acusado de manter uma paciente em cárcere privado por mais de um mês depois de uma cirurgia dar errado. Um levantamento exclusivo mostra que dezenas de prédios na maior rua de comércio popular do país não cumprem normas básicas de segurança. O presidente Bolsonaro reúne embaixadores no Planalto para repetir teorias da conspiração sem provas sobre o sistema eleitoral. E recebe o repúdio do presidente do Congresso, do TSE e dos demais candidatos. Eleitores brasileiros já podem pedir para votar em trânsito em outubro. A onda de calor na Europa provoca centenas de mortes. E derrete pistas de pousos e decolagens em aeroportos do Reino Unido. O encontro celebra o aniversário da Academia Brasileira de Letras e a parceria de muitas décadas entre a Globo e a nossa literatura. O Jornal Nacional está começando. Um levantamento do Jornal Nacional revela que pelo menos 100 edifícios na rua de comércio popular mais movimentada do país não cumprem as normas de segurança do Corpo de Bombeiros. É a mesma área em que um prédio ficou em chamas por quase 4 dias. Segunda-feira, 18 de julho, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Sem a presença da imprensa, o presidente Jair Bolsonaro reúne 40 embaixadores no Palácio da Alvorada e, de novo, levanta suspeitas, sem provas, da segurança das urnas eletrônicas e ainda ataca ministros do STF e da Justiça Eleitoral. Ministro Edson Fachin critica declarações. E é muito grave a acusação de fraude, a acusação de má-fé a uma instituição, mais uma vez, sem apresentar prova alguma.
Partidos agendam convenções para definir os nomes que vão estar na disputa das eleições de outubro. Alianças entre as siglas podem ser feitas até 5 de agosto. Ignorado pelo governo federal com mudanças e perda de credibilidade, teto de gastos está na mira dos pré-candidatos à presidência, que não dão pistas do que pretendem fazer com as regras. Depois da gasolina, agora é a vez do etanol. A alíquota do ICMS é reduzida em 16 estados e no Distrito Federal. PEC Kamikaze, que vai jogar 41 bilhões de reais na economia e limitação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, já produzem efeito positivo nas expectativas do PIB e da inflação para este ano. Desmatamento em todos os biomas brasileiros cresce 20% no último ano. E cenário para 2023 não é nada animador. Olá, boa noite. Recebemos hoje o jornalista e doutor em ciência política Leonardo Sakamoto e o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, Karen. Boa noite, Sakamoto. Boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com embaixadores de 40 países no Palácio da Alvorada. No encontro, questionou sem provas a legitimidade das urnas eletrônicas, o processo eleitoral do Brasil e voltou a defender o voto impresso. Bolsonaro acusou ainda 3 ministros de não aceitarem sugestões dadas pelas Forças Armadas: Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, que rebateu as declarações. Sem máscara, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje a seus apoiadores: não dormi a noite toda, febre, gripe. Apesar dos claros sintomas de gripe e sem informar se fez o teste para a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro manteve a reunião programada com cerca de 40 embaixadores, aqui na residência oficial da Presidência da República, o Palácio da Alvorada. Algumas ausências foram encaradas como sinal de distanciamento diplomático, como do representante da Argentina e da China, que não foram convidados. De férias na Europa, os embaixadores do Reino Unido, Melanie Hopkins, e da Alemanha, Heiko Thoms, também não participaram do encontro. O tema escolhido por Bolsonaro foi as eleições. Sem provas, criticou a segurança das urnas eletrônicas e o processo eleitoral. Citou o inquérito da Polícia Federal para afirmar que um hacker teve acesso ao sistema eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral por um longo período. O próprio TSE já informou que esse acesso foi bloqueado e não interferiu em nenhum resultado. Segundo o TSE, a gente vai ver aqui na frente, os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE. Bolsonaro também criticou, mais uma vez, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Edson Fachin. Deixo claro, quando se fala em ministro Fachin, ele foi o responsável por tornar Lula elegível. Ele atacou também a atuação de outros 2 ministros da corte, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, que vai comandar a campanha deste ano no TSE. Nós queremos confiança e transparência no sistema eleitoral brasileiro. Nós queremos democracia de verdade. Agora, eu estou sendo acusado o tempo todo, Barroso, Fachin, Alexandre de Moraes, como uma pessoa que quer dar o golpe. Eu estou questionando antes, porque temos tempo ainda de resolver esse problema. O presidente disse em vários momentos que se sente envergonhado pelo comportamento atual da Justiça Eleitoral e questionou o convite feito por Fachin para observadores estrangeiros acompanharem as eleições. O que essas pessoas vêm fazer no Brasil? Vêm observar o quê? Que o voto é totalmente informatizado. Depois, foi categórico. Nós não podemos enfrentar umas eleições sob o manto da desconfiança. Políticos reagiram às falas de Bolsonaro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse numa rede social que a segurança das urnas eletrônicas e a lisura do processo não podem ser colocadas em dúvida e que o Legislativo tem a obrigação de defender os resultados do pleito. O ex-presidente Lula, pré-candidato do PT à presidência, também se manifestou. Afirmou que, em vez de o presidente discutir assuntos de interesse nacional, conta mentiras contra a democracia do país.
Ciro Gomes, pré-candidato do PDT, disse que Bolsonaro convocou o corpo diplomático para expressar ameaças contra a democracia e desfilar mentiras para atingir o judiciário e o sistema eleitoral. O ministro Edson Fachin rebateu as acusações e chamou o episódio de encenação. Que há um inaceitável negacionismo eleitoral e é muito grave a acusação de fraude, a acusação de má-fé a uma instituição, mais uma vez, sem apresentar prova alguma. E precisamos nos unir e não aceitar, sem questionarmos, a razão de tanto ataque institucional e também ataques pessoais. Encontro com embaixadores, Bolsonaro volta a atacar, sem provas, as urnas eletrônicas e os ministros do Supremo. O Fachin, quem tornou o Lula elegível, diz que quem trata das eleições no Brasil são forças desarmadas. Por que nos convidaram? Achavam que iam dominar as forças armadas? Sem citar Bolsonaro, o ministro Edson Fachin fala em tentativa de sequestrar a opinião pública. Esta é a manipulação, tentar sequestrar a ação comunicativa e, ao assim fazê-lo, sequestrar a própria opinião pública e a estabilidade política. Ministro Alexandre de Moraes proíbe bolsonaristas de publicar conteúdo que associa Lula e o PT ao assassinato do prefeito Celso Daniel. Depois da gasolina, estados anunciam redução do ICMS do etanol. E onda de calor mata mais de 1.000 pessoas na Europa. As altas temperaturas também colocam os Estados Unidos em alerta. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A gente começa direto já falando sobre eleições. Porque Bolsonaro se reuniu hoje, gente, com embaixadores em Brasília. O encontro aconteceu no Palácio da Alvorada, a casa do presidente da República, e teve como tema principal as eleições de outubro. Para os diplomatas, Bolsonaro fez críticas à urna eletrônica e também colocou em dúvida a transparência do nosso processo eleitoral, do nosso sistema eleitoral. O Theo Cury acompanhou tudo e tem os detalhes para a gente. Oi, Theo, boa noite, bem-vindo. Conta. Oi, Mona Lisa, boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. Depois desse encontro, depois desse evento que aconteceu no Palácio da Alvorada, a Presidência da República divulgou uma nota dizendo que o encontro serviu para um intercâmbio de ideias sobre o processo eleitoral brasileiro. Mas só o presidente Jair Bolsonaro falou nessa reunião que aconteceu no Palácio da Alvorada hoje à tarde com os embaixadores que foram convidados pelo presidente. Foi um repeteco de uma transmissão ao vivo que o presidente fez em julho do ano passado, há um ano, quando o presidente disse que apresentaria provas de que haveria fraude no processo eleitoral brasileiro, acabou não apresentando prova, acabou admitindo que não tinha provas contundentes de que haveria fraude no processo eleitoral brasileiro, que nos últimos 25 anos nunca teve nenhum caso de fraude de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral e que por conta dessa transmissão ao vivo de julho do ano passado acabou sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal por divulgação de notícias falsas. Foi na mesma linha, o presidente voltou a fazer ataques ao processo eleitoral brasileiro, o presidente voltou a atacar integrantes do Supremo Tribunal Federal, que também fazem parte do TSE, como era o caso de Luiz Roberto Barroso, que foi presidente do TSE, e dos atuais ministros do TSE, Luiz Edson Fachin e também Alexandre de Moraes. O presidente, então, esteve junto com os ministros dele nesse evento. Fachin depois divulgou uma nota dura, fez um pronunciamento duro em um evento em que ele participou no Paraná, e o presidente estava acompanhado de ministros, ao menos 8 ministros do governo e um general que é presidente do Superior Tribunal Militar. O único presidente de tribunais superiores que aceitou o convite do presidente para participar desse evento, todos os outros recusaram. A gente separou um trecho da fala do presidente de mais cedo sobre esse evento, sobre Edson Fachin, e a gente acompanha agora. O Fachin
quem tornou o Lula elegível, diz que quem trata das eleições no Brasil são forças desarmadas. Por que nos convidaram? Achavam que iam dominar as Forças Armadas? Será que se esqueceram que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas? Será que se esqueceram da responsabilidade das nossas Forças Armadas, que goza de um conceito excepcional perante a opinião pública? Jamais as Forças Armadas participariam de uma farsa. Jamais seriam moldura de uma fotografia. Bom, sem citar Bolsonaro, o presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, falou sobre as repetidas acusações ao sistema eleitoral. Gente, isso foi durante o lançamento de uma campanha de enfrentamento à desinformação na Ordem dos Advogados do Paraná. Vamos ver e, na sequência, tem a análise do nosso time para vocês com a apuração também. Fique aqui. Criam-se nesse caminho da desinformação encenações interligadas, como, aliás, está a assistir hoje o próprio país. É um desses eventos órfãos de embasamento técnico, pobres em substância argumentativa e que violam as bases históricas do contrato social da comunicação e violam as premissas manifestas da legalidade constitucional. Esta é a manipulação que estamos todos a enfrentar, todos integrantes de todas as instâncias da justiça, da sociedade e do Estado. Esta é a manipulação, tentar sequestrar a ação comunicativa e, ao assim fazê-lo, sequestrar a própria opinião pública e a estabilidade política. Temos mais repercussão importante, porque o presidente do Congresso Nacional criticou o encontro de Bolsonaro com embaixadores. E a crítica, gente, foi nas redes sociais, bem pesada. Acompanha aí comigo. No Twitter, Pacheco disse, abre aspas, uma democracia forte se faz com respeito ao contraditório e à divergência, independentemente do tema. Mas há obviedades e questões superadas, inclusive já assimiladas pela sociedade brasileira, que não mais admitem discussão. A segurança das urnas eletrônicas e a lisura do processo eleitoral não podem mais ser colocadas em dúvida. Não há justa causa e razão para isso. Esses questionamentos são ruins para o Brasil sob todos os aspectos. O Congresso Nacional, cuja composição foi eleita pelo atual e moderno sistema eleitoral, tem obrigação de afirmar à população que as urnas eletrônicas darão ao país o resultado fiel da vontade do povo, seja qual for, disse então nas redes sociais o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Bom, e o perfil oficial do Supremo Tribunal Federal fez o quê? No Twitter, publicou então a postagem do presidente do Congresso, do senador Rodrigo Pacheco. Retuitou, com destaque inclusive. Gente, é o seguinte, o encontro de Bolsonaro com embaixadores foi idealizado e executado, é importante deixar isso bem claro, pela chamada ala militar do governo Bolsonaro. Essa apuração importante é do Caio Junqueira, que também chega para analisar o dia para a gente. Oi, Caio, boa noite, bem-vindo, conta. Boa noite, Monalisa, boa noite a todos. É isso, Foram os militares do governo que lideraram toda essa organização da reunião com os embaixadores nessa segunda-feira, ignorando até mesmo posicionamentos contrários ali de integrantes da chamada ala política do governo e da campanha à reeleição. Tiveram à frente desse processo, por exemplo, o general Ramos, general Braga Neto, general Heleno, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, além do chefe dos ajudantes de ordem do presidente, tenente-coronel Mauro César Cid. O Cid, aliás, que foi o responsável, junto com o presidente, por elaborar o conteúdo dos slides que foram exibidos. Só para lembrar, o Cid já é alvo de uma investigação do Supremo Tribunal Federal por vazamento de dados sigilosos de um inquérito sobre ameaças às urnas eletrônicas. E uma curiosidade também, uma segunda curiosidade, ele é filho
do general Lorena Cid, que exerce um cargo de confiança no escritório em Miami da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. Bom, olá, boa noite para você. Agora 6 horas, 5 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Diego Sarza, está no ar mais uma edição do All News. Uma ótima semana para você. Estaremos juntos aqui ao longo da semana para atualizar, como sempre, o que é notícia no Brasil e no mundo em 3 edições. 8 da manhã, meio-dia e agora a partir das 6 da tarde também comigo. E é claro, você pode participar, marcar a gente nas redes sociais com a hashtag UOLNews. Para nos assistir, tem a opção de ver o canal UOL na nossa página na internet. O UOL News tem transmissão também no Facebook, no TikTok, na Twitch e no YouTube, onde você pode comentar o nosso chat e votar também na nossa enquete do dia. A pergunta de hoje vai aparecer aqui na tela. Você acha que as falas do presidente Bolsonaro contra urnas influenciam a confiança nas eleições? Por enquanto, 70% dizem que não, 30% dizem que sim. Vote. Já já a gente vai trazer mais parciais. Aliás, esse é o nosso primeiro assunto, porque o presidente Jair Bolsonaro voltou, agora há pouco, a repetir teorias da conspiração e ataques sobre as urnas eletrônicas em reunião com embaixadores estrangeiros. Vamos com imagens, não sei se a gente tem já imagens do encontro. O fato é que ele foi transmitido pela TV Brasil, não é? A gente está da fala do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, vamos ouvir um dos momentos de fala do presidente Jair Bolsonaro durante esse evento. Nós queremos corrigir falhas. Nós queremos transparência. Nós queremos democracia de verdade. Agora, eu estou sendo acusado o tempo todo, Barroso, Fachin, Alexandre de Moraes, com uma pessoa que quer dar o golpe. Eu estou questionando antes, porque temos tempo ainda de resolver esse problema. Com a própria participação das Forças Armadas, que foram convidadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O senhor deve estranhar o que as Forças Armadas estão fazendo no processo eleitoral. Nós fomos convidados. E eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Nós jamais, com esse convite, iríamos participar apenas para dar áreas de legalidade. Pois é, temos mais um trecho de mais uma fala do presidente Bolsonaro a embaixadores hoje em Brasília. Pregam o tempo todo que, imediatamente após anunciar o resultado das eleições, os respectivos chefes de Estado dos senhores devem reconhecer imediatamente o resultado das eleições. Boa noite. Boa noite. Câmeras de segurança registram assaltos a pedestres em várias partes do país. Na Grande São Paulo, um jovem foi abordado por criminosos em frente ao condomínio onde mora. Assustado, a vítima reagiu. Veja agora outros destaques do dia. Presidentes do Brasil e da Ucrânia conversam sobre a guerra. Bolsonaro se reúne com embaixadores e critica sistema eleitoral. Logo depois, presidente do Tribunal Superior Eleitoral responde. Avião manobra para evitar colisão em aeroporto de São Paulo. E o falso comprovante de Pix e a facilidade para praticar golpes com um aplicativo de celular. O Ministério da Justiça suspendeu hoje 180 empresas de telemarketing. O motivo são as ligações abusivas, aquelas chamadas insistentes de operadores oferecendo produtos e serviços. Há indícios também de que os dados dos consumidores foram obtidos de maneira ilegal. Os pingos nos is. Jovem Pan. Muito boa noite para você, 18 horas e 5 minutos em São Paulo. Seja bem-vindo, já estamos no ar. Começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. Hoje com Guilherme Fiuza, a Ana Paula Henkel, o Roberto Mota e de volta com a gente, Augusto Nunes. Vamos aos destaques do programa de hoje. Bolsonaro reúne embaixadores e cobra transparência eleitoral. Moraes proíbe postagens que vinculem PT, PCC e Celso Daniel nas redes sociais. E a produtora diz que cena de atentado a Bolsonaro que circula nas redes sociais foi tirada de contexto. Isso e muito mais agora, aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
presidente Jair Bolsonaro se encontrou nesta segunda-feira com embaixadores no Palácio da Alvorada, em Brasília. O objetivo da reunião foi discutir as fragilidades no sistema eleitoral brasileiro e rebater declarações do presidente do TSE, Edson Fachin, e dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Em sua fala, que durou cerca de 40 minutos, Bolsonaro voltou a defender a transparência eleitoral. No Jornal da Globo, os presidentes do TSE e do Senado e os pré-candidatos ao Palácio do Planalto criticam mais um ataque sem fundamento de Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas. Marco do saneamento completa 2 anos e mais de 20% dos municípios estão com contratos de água e esgoto irregulares. Alerta por causa das altas temperaturas nos Estados Unidos e na Europa. E a vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Eu te espero depois de Tela Quente.